Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. Aqui estamos para trabalhar, as virtudes de Deus emanar, com ações de equilíbrio, transformando em ponte os abismos. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. Com o Evangelho a paz reinará, clareando as mentes de cá, com verdade e caminho, libertando o ser para brilhar. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. Espargindo o labor do Senhor, toda a terra terá o teu sabor. Boa nova do Cristo, que transmite e semeia o amor. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. Boa noite, querido Jesus, amigo incansável a nos ajudar, a ouvir nossos clamores, pedidos de socorro. E como chega até nós tão rápido. Senhor, logo percebemos que a nossa disposição muda, o nosso humor melhora. Obrigada, Jesus, por tua intercessão sempre. Nos sentimos abençoados por Ti, nesse momento em que estamos reunidos em Teu santo nome. Nesse momento da oração, elevamos o nosso pensamento no que é mais sagrado e pedimos que envolva o nosso planeta em vibrações de amor, paz, esperança, ajudando aos nossos irmãos a perceberem o quanto são amados e protegidos pela espiritualidade. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade desses encontros espirituais, pois o estudo nos dá essa oportunidade de estarmos mais juntinho de Ti, porque confiamos em Vós, quando nos disseste que onde estivesse 1, 2 ou mais reunidos em Teu santo nome, aí também estaria. Estamos sempre a lhe pedir que nos aconselhe, nos oriente e nos guie no caminho correto. Que possamos confiar a Vós a nossa estrada. Sei que Suas vontades nos levarão para além daquilo que sonhamos. Que não fiquemos presos às coisas mal feitas do passado, mas que possamos limpar todas as impurezas e assim nos libertar das algemas, para que possamos alçar voos mais tranquilos. Senhor Jesus, cuida de cada um de nós. Te amamos, Senhor. Estamos sempre com o nosso pensamento voltado a Ti, nos mantendo vigilantes, Senhor, para termos condições de sempre perceber as vossas orientações. Obrigada por tudo, Jesus, e fique sempre em nosso pensamento, em nossos corações. Obrigada, muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura hoje está em 2 Coríntios, capítulo 12,
versículo 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Que assim seja. Bom, boa noite mais uma vez, meus irmãos, aqueles que entraram agora. E fomos agraciados com o hino Sal da Terra, Luz do Mundo, da nossa irmã Ana Laura, uma oração da nossa irmã Marinês e o fechamento, não poderia ser melhor, do nosso irmão José Martins, com as cartas do apóstolo Paulo, nosso querido mentor Paulo de Tarso, nosso pai espiritual. Bom, hoje nós vamos estar conversando sobre não coloqueis a candeia sobre o alqueire, do capítulo 24. Por que Jesus nos deixou essa recomendação? Boa noite, Simone. Mais uma vez fala, né? Ele está falando candeia sobre o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Então, nós sabemos, né, que a candeia aqui é uma luz, uma lamparina de antigamente, para quem morou na roça sabe o que é lamparina, só que é mais antiga ainda, e o alqueire, que é uma espécie de um vaso. Então, quando Jesus fala que não coloqueis a candeia sobre o alqueire, ele está falando que não deveríamos estar ocultando a verdade. E uma vez, a primeira vez que eu ouvi essa passagem, foi numa palestra, logo após a nossa casa tinha sido inaugurada, e que veio uma irmã espiritual para nos fazer uma pergunta. Ela perguntou assim: se Jesus é a luz do mundo, por que muitos os colocam embaixo da cama? E essa pergunta ficou. Se ele é a luz do mundo, por que estamos o tempo todo ocultando essa luz em nossas vidas? Por que nós rejeitamos tanto essa luz? Por que as pessoas rejeitam essa luz? Então, no item 1 do capítulo 24, fala assim: não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas coloca-la sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. No item 2 fala: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deve ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Estão no livro de São Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17. Sem dúvida, seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábola? E lhes respondendo, disse: porque para vós outros vos falo, dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábola, porque vendo não vê, e escutando não ouve, nem compreende. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: vós escutais com vossos ouvidos e não ouvíveis.
Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. Eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertido, eu não os cure. Então, Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. Então, Jesus aqui está falando que ele fala por parábola para aqueles que já estão, que já têm uma luz, que já entendem o que ele vai falar. Aqueles que têm olho de ver, que vejam, que têm ouvido de ouvir, que ouçam. Então, é isso que Jesus está aqui nos falando. Mais para frente, no item 4, fala assim: admite-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras, sob o véu da alegoria que não pode ser compreendido por todos. Então, eles estão aqui falando, eu admiro muito Jesus falar isso. Por que Jesus falou que não se deve botar a luz sobre o alqueire e, ao mesmo tempo, ele oculta as verdades das pessoas através das parábolas? Porque as pessoas não estavam com aquele entendimento, não teria condição daquela época de absorver todas essas verdades. E nós podemos ver também que Jesus, no seu caminhar, no evangelho que ele nos deixou, ele nos mostrou todas as verdades. E ele não falou por parábola o tempo todo. Sabemos que ele deixou coisas importantíssimas para seguirmos. Aquilo que era para que entendêssemos ao longo de um tempo, ele pôde deixar, realmente, ele falou por parábolas. Mas a maior parte não. Quando ele nos deixou que deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que deveríamos perdoar 70 vezes 7. Ele não falou isso por parábola. Que nós pudéssemos caminhar, perdoar os nossos inimigos enquanto nos caminhássemos com ele, fizéssemos as pazes com o nosso irmão enquanto caminhássemos com ele. Se nos batesse na face, que oferecêssemos a outra. Então, Jesus deixou uma série de ensinamentos que nós poderíamos estar seguindo, não precisaria estarmos aqui parados discutindo isso aqui. Mas é necessário, né, que a gente entenda. Porque naquela época, a gente não estava preparado para saber das verdades. Mas, o passo que a gente vai andando, vai caminhando, vai compreendendo, vai abrindo o nosso coração, né, vai se iluminando com as verdades. Porque, na verdade, o Cristo está ali. A luz dele está ali. Nós é que temos que estar buscando a nossa luz. Porque o Cristo falou, como falou o hino inicial, disse o hino inicial, nós somos o sal da terra, damos sabor à terra, somos a luz do mundo, né, que ilumina tudo. Né? Nós podemos ser a luz do mundo. Faça brilhar a vossa luz. Então, podemos estar nos iluminando com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a obrigação de estarmos fazendo isso. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas. Todos os ensinamentos devem ser proporcional à inteligência daquele quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. A gente imagina uma criança na escola, lá no seu jardim de infância, e a gente vem a falar sobre assuntos que só diz respeito no ensino médio. Como é que essa criança vai ficar? Ela vai entender? Assim somos nós. Não estamos preparados ainda para ouvir, saber de muitos mistérios. Né? A doutrina espírita, ela veio nos esclarecer, mas mesmo a doutrina espírita, ela não vai nos esclarecer todo o mistério. Não está ainda. Nós ainda não estamos amadurecidos. Já sabemos de muita coisa. Já sabemos, por exemplo, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, o porquê que nós estamos aqui, o que nós temos que fazer para poder acender essa candeia em nós. Precisamos realmente estar retirando de nós aquilo que nos impede, aquilo que ofusca a nossa luz, que não deixa brilhar a nossa luz.
porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai, Senhor Jeová. Então, nós temos toda uma condição de estar brilhando. Nós precisamos retirar aqueles sentimentos pequenininhos que ainda nos impedem, que são muitos. Precisamos estar fazendo viajando dentro de nós, fazendo um autoconhecimento, para poder estarmos extirpando aquilo que não nos faz bem. Então, para que a verdade do Cristo, quando ela chegar até nós, quando a gente tiver condição, a gente possa enxergar, possa se transformar, porque o Evangelho, ele é transformação. Ele está aí para nos transformar, para melhor, para que nós possamos crescer. Mas ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo. E o grão semeado fora da época não frutifica. Então, se nós tivermos um conhecimento, se for dado para nós um conhecimento, nós não vamos entender esse conhecimento naquele momento. Porque nós não estamos amadurecidos. A revelação que vai ser nos feita, a gente vai fazer uma bagunça com aquilo. O que nós precisamos, como a gente já recebeu uma vez uma orientação do nosso mentor, nosso apóstolo Paulo de Tarso, que nós nos focássemos no evangelho dele, que nós conhecêssemos o evangelho, todas as passagens do que aconteceu, o que Jesus falou para nós, que não ficássemos buscando coisas que nós ainda não estamos preparados para compreender. Porque tem conhecimentos que só nos vai ser revelado quando nós já tivermos um amadurecimento, quando nós chegarmos, quem sabe, na idade adulta, ou quando a gente não estiver mais nessa evolução, nesse planeta aqui de provas e expiação, na proporção que a gente for crescendo, que a gente for amadurecendo, que a gente for evoluindo, as verdades, elas virão até nós. E o que nós temos é o que realmente nos basta, que é o Evangelho, nesse momento. A parábola, né? Então, Jesus aqui na frente, ele fala assim, no item 5. Se, pois, em sua previdência e sabedoria, a providência não revela verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-la. Ela as mantém em reserva. Então, Jesus, né, deixou para nós reservado. Ele não falou que nós não deveríamos saber das verdades. Ele falou que, de repente, estava falando parábolas porque tinham pessoas que não tinham condição ainda de entender, mas está reservadinha. A luz está sobre a reserva, está guardada lá as verdades, para que quando nós amadurecêssemos, nós descobríssemos. É sabedoria divina isso. Revelar só o que pode ser recebido por nós, né? Assim procedeu Jesus. E procede hoje os espíritos benfeitores. Porque os espíritos benfeitores, a doutrina espírita, é que traz para nós as grandes revelações. E para isso nós precisamos estar amadurecidos. Então, a luz sobre o quê? O que é? É ocultar as verdades para dominar as pessoas que, aqui na frente, está falando sobre a religião. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, que os exames interditaram, mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas. A ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu. Então, aqui está falando que existem religiões que, por querer dominar um povo, elas ocultam a verdade desse povo. Essas religiões que ocultam aquilo que o povo tem condição de saber, quando se fala, Kardec fala da fé raciocinada, tem religiões que não, mesmo que quem está ali dominando, sabe da verdade, mas não passa a verdade, porque é um povo dominado. Então, a luz sobre o Alqueire é isso aí que essas religiões fazem com as pessoas. Pegam, guardam para si as verdades, né? Colocam lá sobre o Alqueire a luz e passa aquilo que eles querem, que as pessoas saibam, para poder manipular melhor
as pessoas, dominar essas pessoas. Então, essa é a luz sobre o alqueire. Então, a luz sob reserva é aquela luz que vai ser revelada, que a doutrina espírita está trazendo. Tem muitas coisas que a doutrina espírita ainda não vai trazer para nós, porque nós ainda não temos a condição, vai depender da nossa evolução, mas está aí. As verdades estão. Ao ponto que nós formos evoluindo, essas verdades estarão sendo trazidas para a gente. Agora, a luz sobre o alqueire, não. A luz sobre o alqueire, ela é realmente proposital, que as pessoas, o ser humano faz isso. É do humano. São das pessoas ocultar essas verdades. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessas multidões de parábolas cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar, como eu já falei, que Jesus não falou tudo por parábola, que Jesus nos trouxe o que nós poderíamos e nos traz, a verdade está, ela nos traz aquilo que nós podemos entender, mas a nossa ignorância ainda é grande. Nada há em segredo que não venha a ser revelado. Nada. Tudo vai ser revelado um dia. Não existe nada em segredo, existe em reserva. Temos que entender dessa forma. Mas vamos entender que o que Jesus falou por parábola, a doutrina espírita está nos auxiliando, estarmos descobrindo. Existem coisas além que a gente ainda não está preparado. Mas a doutrina espírita, ela tem toda essa função de revelar a verdade para nós. O espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não lança inconsideravelmente. Os espíritos procedem na sua instrução com uma admirável prudência. Eles são prudentes. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. E é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-la sair da sombra. A função da doutrina espírita é rasgar o véu da ignorância, é trazer a luz através das revelações que nós já temos e que podemos caminhar. Por exemplo, sabemos por que nós estamos sofrendo. Por que sofremos? Tem uma explicação. Por que passamos por dificuldades? Tem uma explicação. Ela é uma doutrina consoladora, reveladora e consoladora, que nos orienta. Não, então, gente, o que é? Não significa, isso tudo que foi falado aqui, não significa que o homem não pode conhecer os mistérios. Hoje, os mistérios. Podemos conhecer os mistérios, basta estarmos preparados. Agora, o que significa também? Que o homem conhecerá um dia todos nós iremos conhecer esses mistérios. Por isso, as parábolas. Mas nós já entendemos tudo sobre as parábolas, entendemos tudo sobre o Evangelho do Cristo, nos guiamos por ele. Sabemos que é preciso que o nosso coração esteja liberto dos sentimentos que ainda trazemos dentro de nós. É preciso um esforço muito grande para dominarmos as nossas más tendências, para nos transformar. Porque, às vezes, nós não nos damos conta que nós temos dificuldades, que nós temos essas más tendências. Como nós nos damos conta que nós temos aquele orgulho, aquele egoísmo que todos nós temos, a gente não se dá conta daquilo, da nossa vaidade, né? Quantas pessoas nós temos dentro de nós, vaidade, as pessoas falam assim, eu não sou vaidosa, eu não sou orgulhosa, mas nós somos, nós ainda temos muito que estar trabalhando, muito mesmo. E precisamos realmente estar fazendo essa reforma dentro de nós. Bom, e na frente aqui nós vamos falar, no item 8, não vade aos gentios. Não vade, Jesus deu um conselho, não vades aos gentios. Por quê? O que quer dizer isso? Não vades aos gentios. Quem são esses gentios? Jesus enviou os seus 12 apóstolos, depois de lhes ter dado
as instruções seguintes: não vades aos gentios e não entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Então, essa orientação que Jesus nos deu, por que Jesus deu essa orientação aos apóstolos, aos 12? Não vade ao gentio. Quem era o gentio? Jesus prova, em muitas circunstâncias, que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar. Porque os gentios eram um povo vaidoso, se achava superior, que não estavam ainda preparados para buscar, para receber a luz, receber o conhecimento, ao passo que os judeus já estavam preparados. Então, Jesus dá, não porque ele desdenha de qualquer um. Jesus não está lá para desdenhar de nenhum de nós. Ele sabe que cada um de nós tem o seu tempo. Mas é bom que a gente realmente busque. O que ele falou aqui para os seus 12 apóstolos é que eles buscassem aqueles que estavam interessados no Evangelho, que estavam interessados em fazer a sua mudança, a sua reforma íntima, que é muito importante, que valorizasse o Evangelho do Cristo. Lembra daquela questão de não dar pérola a porcos? Aquele versículo que fala, quando Jesus fala para não dar pérola aos porcos, ele não está falando que nos chamando de porcos, chamando as pessoas de porcos, não. Ele está falando que não estamos amadurecidos ainda para saber o valor daquela pérola, que é o Evangelho. Se você pegar um colar de pérolas e colocar no chiqueiro, o porco não vai saber que aquilo ali é um colar de pérola que é valioso. Ele vai pisotear. Não é comida, não é água, ele não vai querer aquilo. Então, para os gentios, nesse momento, era dessa forma. A luz, o Evangelho, não, eles não iriam entender. Sendo os apóstolos ainda, que não saberiam, não conseguiriam passar para eles, já que eles se sentiam superior, muito importante, muito vaidosos. Não era para que os apóstolos desprezassem os gentios. Não foi isso que Jesus, em momento nenhum, nós vamos achar que Jesus desprezou ninguém. Então, ele não falou isso para desprezar, ele falou que não era o momento, naquela hora, de fazer isso. Né? Significou para os apóstolos, os pagãos não estavam preparados, os judeus estavam. Então, ele falou aqui mais na frente, ide as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo, mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo. Os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores, obstinados, os adversários. Então, existe o espiritismo. Jesus tem os seus algozes. Já ouviram falar nos algozes do Cristo? Jesus tem os seus algozes. O espiritismo tem os seus algozes. E como tem, no livro Transição Planetária, que nós estamos estudando na terça-feira, o capítulo de ontem, o capítulo 19, falou muito sobre essa questão da perseguição aos espíritas. Por quê? A doutrina espírita, aos médiuns espíritas, né? Porque aos médiuns de um modo geral, e a doutrina espírita é o alvo de ataques. Por isso, os médiuns têm que prestar muita atenção, orai e vigiai. Olhai bem em volta, orai e vigiai, porque eles vão estar atacando, porque a revelação, as verdades, elas vão chegar. A doutrina espírita, ela é
ela é esse instrumento de conhecimento, ela é esse instrumento, ela é essa luz que vai estar em cima do alqueire, não vai estar embaixo. Desculpa, que vai estar no candeeiro, não vai estar embaixo do alqueire. Né? Então, a doutrina espírita, ela tem essa função. E os médiuns, as pessoas, elas serão muito perseguidas. Porque as verdades, elas precisam chegar. E o livro ontem foi muito bom, esse capítulo, como sempre, o livro inteiro. A Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, né? Do Espírito Manuel Filomeno de Miranda e do médico Divaldo Franco. É muito, muito, muito bom esse livro, nos esclarece muita coisa. Mas diz que vai haver o Amargedon, vai haver a luta do mal contra o bem, contra o mal contra o bem, mas que, com certeza, quem será vencedor ele vai ser sempre o bem, o lado do bem. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. Então, quando Jesus, temos que tomar cuidado não deve aplicar as palavras, temos que prestar atenção quando a gente for, quando for conversar, tem que prestar atenção com aquelas pessoas, quando a gente tiver que levar o evangelho, tiver que abrir a boca para falar de alguma coisa, porque todo aquele que é estudioso do evangelho sabe consolar alguém, tem alguma coisa para falar. Se você ler, pelo menos, uma página do evangelho, você vai saber consolar as pessoas, levar para ela uma palavra. Se você tiver com um propósito de estar realmente ali firme, entendendo, conhecendo e aplicando na sua vida diária. Então, Jesus falou que não se deve aplicar aos incrédulos no evangelho, né? Levar a luz para os incrédulos, que não estão preparados ainda. Dos sistemáticos, aos zombeteiros, obstinados, dos adversários, dos interessados em atrapalhar a doutrina, não se deve. Deve-se realmente levar aqueles que têm a boa vontade, aos que desejam luz, aos que querem ver a luz, que querem conhecer, que querem vivenciar a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política, sua vez virá quando serão dominados pela opinião geral. Uma boa política. E ouvirão a mesma coisa, repetido sem cessar ao seu redor. Então crerão, aceitar as ideias voluntariamente por si mesmo, e não sob pressão de um indivíduo. Então, ele está falando que nós temos que ter a consciência, temos que querer esse evangelho, temos que estar preparados, temos que estar dispostos realmente a acender a nossa luz. Porque a luz de Jesus está pronta. Basta que tiremos o véu dos nossos olhos para poder enxergarmos melhor. Não tem a nossa estrada de Damasco, o nosso mentor Paulo de Tarso? Não aconteceu isso, ele não tirou o véu, ele não caiu lá na estrada do cavalo, na estrada de Damasco. Todos nós temos uma estrada de Damasco. Todos nós temos esse encontro, essa necessidade dessa luz. Aí, aqui na frente, no outro, assim, os sãos não têm necessidade... Os sãos não têm necessidade de médico. Vamos ver o que Jesus está falando para nós. Ele falou que ele veio curar os doentes. Porque os sãos, eles estão ali. No momento em que Jesus foi questionado com quem ele andava, por que ele andava, e ele deu realmente essa explicação. Ele fala assim, Jesus estando à mesa na casa desse homem, Mateus. Aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram em seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes, sim. No livro de Mateus, capítulo 9, no versículo 10, 11 e 12. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres, aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolação.
aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada, né? Então, aqui está falando dos publicanos, portageiros, que lá, aqui atrás, na introdução, está falando que eram aqueles publicanos portageiros, eram aqueles que não eram bem indicados, aqueles que ficavam cobrando os impostos, eram pessoas que não eram, tinham uma procedência duvidosa, não era do bem. Então, Jesus falou que ele não quer falar com esse povo orgulhoso, não adianta, é o gentil, tipo gentil, não adianta você querer trabalhar em cima daquele que não quer. Então, esse povo se achar muito bom, muito intelectual, muito inteligente, moralmente está realmente ainda devendo muito, precisando muito do crescimento. Então, ele falou que ele veio trabalhar com aqueles que querem, aqueles que buscam. E até hoje é assim. Se você não quer buscar, você vai ficar comendo, mas não quer buscar, quer dizer que Jesus vai nos deixar de mão? Jesus não vai nos deixar de mão. Quando ele vê que um filho seu, que um irmão seu não quer caminhar, ele não nos deixa de mão, tanto faz, eu não quero saber de você. Ele não fala assim. Ele sabe que todos nós temos um momento para o nosso crescimento. Mas eu, falo, é melhor que a gente corra. Porque realmente o tempo nosso está ficando curto. Precisamos estar a passos largos. Precisamos sair da mesmice, da acomodação. Precisamos buscar verdadeiramente. Precisamos realmente aprender o sentido da palavra gratidão. Precisamos ser gratos. Porque nós não sabemos esse significado. Quando a gente fala gratidão, a gente fala, vou agradecer, eu sou grata. Não é essa gratidão, ela é mais profunda. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem... gente, desculpa. Não está certo. Lição não tem necessidade. Do qual todo homem pode estar dotado como deve de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão os que são incapazes de dizer coisas mais, haveria mais mudos que falantes. Então, aqui, ele está falando sobre a mediunidade. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso delas. Diz-se que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo evolutivo dos mais merecedores. A mediunidade é um instrumento para se colocar a candeia. Então, aqui está falando do médium. E as pessoas, normalmente, costumam, nem tanto mais hoje, mas um tempo atrás, endeusar o médium. Achar que o médium, por ele ter essa faculdade de estar psicografando, estar praticando a psicofonia, que é a incorporação, a clarividência, ele é um Deus, e não é assim. E essa faculdade, ela é uma condição orgânica, do organismo da pessoa, ela não é uma dádiva. Então, Deus escolheu que só as pessoas que tinham uma moral, vamos dizer, só aquelas pessoas mais evoluídas, vamos dizer, que teriam. Não, ele colocou a mediunidade, pertence a todo mundo. O mundo inteiro é médio, a gente sabe, mas existem aqueles que têm uma responsabilidade maior. E são esses médios que têm a responsabilidade de trazer as verdades, de ser intérprete dos espíritos. A doutrina espírita ela está aí, mas não quer dizer que os médiuns são apenas aqueles que são da doutrina espírita. A humanidade é médium, os médiuns estão espalhados em todos os lugares, mas precisa-se ter uma responsabilidade com o trato dessa mediunidade, porque a mediunidade ela é coisa muito séria.
E é muito importante. E ser médium é estar realmente, um médium responsável, trabalhador, é aquele que coloca a luz no candeeiro. É aquele que sabe, que traz para a humanidade essa luz, que mostra essa luz. Então, esse médium, ele tem uma responsabilidade muito grande. Precisa se vigiar muito. Porque lá a gente sabe que são eles, os médiuns, que têm essa responsabilidade de estar trazendo as suas mensagens, seus medianeiros, é que vão estar sofrendo, primeiramente, ataques. E se o médium não está consciente, se ele não tem um amadurecimento espiritual, se ele não tem uma evolução moral, se ele não está buscando acender a sua luz, ele vai sofrer. Ele vai estar realmente com muitas dificuldades. Então, a mediunidade, né, a mediunidade, ela é trazida tanto para as pessoas dignas como as indignas. Então, tanto faz. Deus, Jeová, nosso Pai, ele não escolheu que as pessoas, quem seriam os médiuns? A mediunidade está aí, para todos terem acesso. Então, quem tem acesso? O rico, o pobre, o certo, aquele que não está certo, ainda que não está percorrendo ainda dentro das leis divinas, que não está caminhando, que ainda não está fazendo a sua reforma íntima. A mediunidade está aí. Os manicômios estão cheios de médiuns doentes. Porque a mediunidade, quando ela não está bem trabalhada, ela adoece o médium. Por isso que a gente vê por aí as pessoas todas desnorteadas, infelizmente. A gente vê os manicômios cheios de médiuns, cheios de pessoas que têm visão, mas que não são levadas a sério. Então, atendem todas as camadas e todas as classes sociais, pobre, rico, viciosos, retos ou não. O médium que não ouve os conselhos dos bons espíritos, esse médium que não ouve os conselhos dos bons espíritos, escreve com as próprias mãos, vê com seus próprios olhos e pronuncia com a própria boca a sua condenação. Então, o médium, ele vai estar se derrubando. O médium que não tem a responsabilidade, que não segue os bons espíritos, que não atende aos bons espíritos. Que médios são esses? São aqueles que são vaidosos. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios, para fortalecer no bem, aos viciosos, para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro, que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, e ele recebe diretamente, são de natureza impressioná-los mais vivamente do que os recebesse por outros caminhos. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. E, nesse sentido, somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então, da última vez, a gente falou sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita, que o bando de Luiz, não sei se é Luiz Sérgio, se é André, queria destruir a Casa Espírita e provocou muitas rachaduras entre os médios, porque mexeu na vaidade.
Então, a vaidade, ela é um sentimento muito difícil de ser combatido. Precisamos ter muito cuidado com ela, porque ela derruba. Precisamos prestar atenção, né, nesse sentimento, porque esses sentimentos, eles realmente não levam de lugar nenhum. E quando o médium, ele determina, ele coloca a vaidade, o egoísmo, à frente dos seus trabalhos, ele vai se perder, ele vai ser presa fácil. Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está no céu. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está no céu. São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Então, se alguém se envergonha de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e no seu Pai, e de seu Pai e dos santos anjos. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, perseguições e as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe. Quase sempre aquele que não te me confessar claramente ideias que não são as de todo mundo aqui. Aqui, como em todos os métodos, está em razão de circunstâncias e da importância do resultado. Jesus está falando, tem pessoas que fazem o quê? Pessoas que colocam, vamos voltar lá ao quê? Que colocam Jesus a segundo plano. Por quê? Tem pessoas que não querem assumir Jesus diante dos homens, porque implica para eles em perdas de coisas materiais. E sabemos nós que Jesus, ele tem que estar acima de tudo em nossa vida. Não podemos deixar Jesus esquecido. Não podemos fazer trocas, substituí-lo pelo mundo, porque sabemos que o mundo, as coisas passam. São momentos. Nós estamos aqui de passagem, e essa passagem é muito rápida. A nossa morada não é aqui. Então, sabemos nós que tudo que conquistarmos vai ficar. Nós não vamos levar nada conosco. Não vamos levar nem até mesmo ao cemitério, como aquela rainha lá falou pra gente, né? Que o meu reino não é deste mundo, que as coisas que ela tinha, ela pensou que fosse levar com ela, mas ela não levou nem até mesmo ao cemitério, ela deixou para trás. Então, precisamos prestar atenção se nós não estamos trocando Cristo, o nosso irmão querido. Então, a coragem da fé. O que é ter fé? O que é ser fiel? A fidelidade é um dos maiores sentimentos, é a lei maior que nós podemos ter com Deus, de fidelidade. Então, quando nós temos fé, nós nos sintonizamos com Deus. Precisamos dessa fé para estreitar os nossos laços, para que nós possamos estar crescendo. E a coragem? O que vem a ser essa coragem? Coragem da fé. A coragem da fé, o que é isso? É agir de coração recheado. O que vem a ser esse coração recheado? É a coragem, é o que nós temos por dentro. O nosso coração está cheio de quê? Está sendo recheado de quê? Quais são os sentimentos que nós trazemos dentro dele? Se nós fizermos sentimentos bons, nós vamos estar aqui. Nós vamos estar realmente estreitando os nossos laços com Deus. Nós que vamos decidir que tipo de sentimento nós estamos trazendo. O que nós estamos buscando? Precisamos fazer uma limpeza no nosso coração. Precisamos tirar os maus sentimentos para que os bons fiquem. Para que possamos estar realmente com a nossa fé
buscando estar perto de Deus. Então, quando Jesus fala assim, aquele que tiver medo de se confessar e discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta que guarda para si mesmo, mas que escondem com medo que lhes causem prejuízo neste mundo. E as pessoas, muitas das vezes, elas preferem negar Jesus diante do mundo, diante das situações. Diante de uma conquista, fazemos escolhas erradas, mas fazemos. Então, Jesus falou que aquele que o negar, ele também vai negar. Até que essa pessoa cresça, até que a gente aprenda realmente o verdadeiro sentido de estar buscando o Cristo para a nossa vida. Então, muitas das vezes a gente acaba ocultando a nossa fé por causa das nossas conquistas. Deixamos de buscar Cristo por causa do que o mundo, das nossas condições materiais. Não seja errado buscar uma vida material, mas nós temos que ter equilíbrio nessa busca. Precisamos saber o que nós estamos buscando. Nós precisamos saber que não podemos colocar nenhuma busca material acima das nossas conquistas espirituais, acima de Jesus. Quem não receia prejuízos nesse mundo? Né? Quem não receia, quem não tem medo do prejuízo, é aquele que é corajoso, que tem a sua fé corajosa, é aquele que trabalha pelo futuro de todos, que terá o reconhecimento do Cristo. Então, existe a fé egoísta e existe a fé corajosa. Existe aqueles que não receiam de prejuízos nesse mundo para obter o sucesso no mundo futuro, no mundo espiritual. E tem aqueles que têm um receio nesse mundo, que querem, não querem realmente, têm medo de ter prejuízo ao falar o nome do Cristo. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia, exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos estará reservado no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Então, aqui Jesus está nos dando um convite de carregar a cruz. Quem quiser salvar, é um desafio. Carregar a nossa cruz é um desafio. Então, aquele que quer se salvar, vai ter que carregar a sua cruz, realmente. Né? Precisamos ter a coragem de estar enfrentando os nossos desafios, que são muitos. Não são poucos, são muitos. Mas temos que ter a coragem. Porque são nessas provas da vida, do dia a dia, que nós vamos conseguir carregar a nossa cruz. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim, porque por isso sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade, a vosso respeito, vos propiciarem a ocasião de provar sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos faz reveste em vosso proveito. Então, o Cristo está falando que tudo aquilo que nós sofremos aqui, por causa do nome dele, nós seremos recompensados nos céus. Mas toda vez que a gente negar ele aqui, ele também nos negará. Ele também nos deixará para lá. Então, as pessoas, muitas das vezes, a gente vê dentro da doutrina, tem gente que tem vergonha de dizer que é espírita. E a gente vê que um dos maiores
Os maiores exemplos foi o Dr. Bezerra de Menezes, que ele largou tudo pela doutrina, ele foi insultado, ele foi deixado de lado, ele foi abandonado pelos seus familiares e continuou lá na sua doutrina, seguindo. Quem é Dr. Bezerra de Menezes? Todo aquele que nós, hoje, todos nós, né? Qualquer coisinha, qualquer doencinha, pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes que venha ao nosso encontro, que nos ajude, mas sofreu bastante. Então, não devemos ter vergonha de estarmos dentro da nossa doutrina, de estar dizendo que nós somos espíritas. Precisamos parar com isso de dizer que nós somos simpatizantes. Eu sou simpatizante da doutrina espírita. Porque precisamos realmente deixar a nossa candeia bem acesa, bem no alto. Porque o espiritismo é isso, ele nos revela, ele nos mostra a verdade. E ele deve ser, sim, motivo nosso de estar correndo, de estar descobrindo as formas necessárias para o nosso crescimento. Não podemos ter vergonha de dizer que nós somos espíritas, que nós estamos aqui, que nós sabemos o porquê que nós estamos passando, que nós conhecemos a verdade. Não precisamos, não podemos nos esconder, porque nós já sabemos quais são as verdades. Basta que a gente trabalhe um pouquinho para que possamos estar realmente buscando, através do conhecimento, a nossa liberdade espiritual de crescimento. Então, nas provas, nós temos que passarmos pelas nossas provas com alegria, com sinceridade, provando a nossa fé diante da dor. Não podemos nos esconder. Não podemos esconder da nossa fé, nos revoltarmos. Tristeza, muitas vezes, nos abate, sim, mas revolta não deve fazer parte da nossa vida. Para que a verdade triunfe, não procure salvar os bens ou a própria vida. Jesus falou isso. Quem já teve a sua estrada de Damasco. Então, Então, nas provas, para que a verdade ela triunfe, nós precisamos mostrar realmente que nós estamos passando por aquela dificuldade, mas estamos encarando com a coragem. Precisamos ter coragem para passarmos pelas nossas lutas. Então, aqui, quando Jesus falou, né, que devemos carregar a nossa cruz, carrega a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Então, Jesus aqui está falando isso para nós, que nós temos que estar carregando a nossa cruz com coragem, com determinação. Afirmamos que o grupo... Simone, boa noite. Fabiola, né, que deve ser Ana Clara. Afirmamos que o grupo espírita também é uma igreja e que a doutrina espírita é religião, assim como outros irmãos de outras religiões também o fazem. Então, devemos sim, a gente não vê nenhum outro clero religioso, nenhum evangélico, dizer que não é evangélico, esconder. Não vemos as pessoas fazerem isso. Nós, os espíritas, né, alguns espíritas é que fazem isso. Se esconde. Daiane, é você, né, Dada? Então, não devemos ter a vergonha. Não devemos achar que a doutrina espírita, ela nos traz o Cristo verdadeiramente, é o Consolador prometido. Então, temos que ter realmente essa consciência e estarmos buscando a doutrina para a nossa vida, estar buscando essas verdades e procurando vivenciá-las como elas realmente são. E essa questão da cruz, né, que fala que carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la, está falando, eu me lembro aquele vídeo que passa aqueles homenzinhos carregando a sua cruz, cada um carregando a sua cruz, e ele resolveu serrar a cruz dele, porque estava muito pesado, conversou com Deus, Senhor, minha cruz está tão pesada, posso cortar um pedacinho? O Senhor pode. Por quê? Porque Deus não obriga a gente a nada. Ele deixa que nós amadurecemos. Corta, ele foi lá e cortou. Todo mundo carregando aquela cruz pesada. E ele foi lá e cortou um pedacinho. Depois ele virou e falou, mas continua pesada. Posso cortar mais um pedacinho da minha cruz? Corta
Foi lá, cerrou. Agora sim, agora tá bom eu carregar. Todo mundo carregando a sua cruz, puxando, com maior dificuldade. E tá ele lá todo leve carregando, passando por suas dificuldades. No momento de atravessar o rio, precisou usar a cruz como ponte, ele não pôde usar a cruz dele, todos atravessaram e ele ficou. É um desenho muito explicativo, porque nós precisamos aprender a carregar a nossa cruz, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas tristezas, precisamos aprender a conviver com elas e a carregá-las bem, porque são elas que vão estar fazendo a ponte para quando a gente não mais estiver aqui. Não podemos nos esquecer que a nossa vida, ela não vai do túmulo, do berço ao túmulo, ela vai além, ela vem de além. O berço, o túmulo é só uma passagem. Precisamos estar atentos para isso. Precisamos prestar atenção, porque essa forma de encurtar a dor, ela é muito séria. Porque nós sabemos que nós estamos aqui, passamos pelas dificuldades que precisamos passar. Deus sabe. Muitas vezes a gente não se julga na condição de estar passando. Muitas vezes a gente acha que a gente não merece passar por aquelas dificuldades, mas que nós estamos sendo injustiçados, como se Deus estivesse lá escolhendo você. Eu não gosto de você, você fez isso, isso e isso, você fez aquilo, aquilo. E nós sabemos que Deus, que o fardo que Ele dá para nós, Ele dá não para que nós fracassemos, Ele dá para que nós possamos estar evoluindo, crescendo, vencendo. Então, esse é o objetivo do fardo. E quanto mais rápido passarmos pelas nossas provas, mais rápido nós vamos conseguir galgar um degrauzinho a mais na nossa evolução. Mas quando eu falo passar pelas nossas provas, não é simplesmente estar na prova. É preciso ter aquela palavra chamada resignação. Compreender que nós não somos a vítima. Compreender que nós não estamos aqui, nós não somos inocentes. Nós temos, se estamos passando, ninguém tem aquilo que não mereça ter. Todos nós temos aquilo que precisamos para o nosso crescimento. Então, vamos dar graças a Deus o tempo todo, agradecendo ao nosso mentor Paulo de Tarso, agradecendo ao nosso Pai, Senhor Jeová, nosso irmão Jesus Cristo, aos irmãos trabalhadores da Seara, a nossa casa virtual que tanto nos abraça, os trabalhadores incansáveis que estão aí nas vibrações, nos passes, a todos os trabalhadores e agradecendo a todos vocês, nossos irmãos queridos que fazem parte da nossa casa, atualmente virtual, mas se Deus quiser, quando passar a pandemia, estaremos juntos, todos nós, da nossa casa Mensageiro da Paz Espiritual. Fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos chamar o hino final e a oração. Boa noite a todos e obrigada. Beijos. Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nesta estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz,
espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segues teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nesta estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como filhos da luz, andai como filhos da luz, andai como filhos da luz. E assim, querido irmão, amigo Jesus, obrigada por mais esse encontro, onde elevamos o nosso pensamento e o nosso melhor sentimento a Ti, onde com certeza as nossas energias são renovadas e fortalecidas. Que a gente possa, Jesus, refletir o que estamos querendo do nosso dia a dia. Será que vale a pena ficar só reclamando? Se desejamos algo melhor em nossa vida, que possamos fazer por onde para conquistar. Que possamos acreditar que somos capazes. Sabemos que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Então, que possamos querer também. Que não aceitemos nos tornar vítimas. Que possamos aceitar, sim, que temos muitas imperfeições para serem corrigidas, mas que vamos corrigindo com alegria, com atitudes de mudança, com exemplos dignos. E quando nos sentirmos cansados, que nos demos o prazer do descanso e depois continuar com nossos objetivos, que possamos aproveitar bem cada segundo aqui na Terra, pois sabemos da grande oportunidade que está em nossas mãos de nos melhorar nessa encarnação. Que possamos ser gratos, que possamos lembrar que somos criação divina. Ah, querido Jesus, que lembremos sempre que temos um irmão super carinhoso e que está sempre atento às mínimas necessidades nossas. Jesus, o nosso irmão maior, o que quer o nosso bem acima de tudo. Obrigada, meu irmão. Obrigado, nosso irmão querido. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja e permaneça conosco. Que assim seja.